Vamos aqui então dar sequência. Eu comecei explicando a estrutura na aula anterior. Nós vimos o manifest, né, com algumas informações de layouts, algumas informações aí, né, de linguagem, entre outras que nós veremos ao final da nossa aplicação. Então ele tem alguns recursos para que eu possa aí ajustar a minha aplicação. Além dele, eu tenho a minha pasta Java aqui, né, onde nós vamos ter o main activity. Nós já vamos começar então a programar com ele aí. No final dessa aula mesmo já vamos iniciar com main activity, e aqui na pasta res nós vamos ter, né, a estrutura do nosso sistema, nosso layout com o ActiveMain e o MipMap com algumas imagens. Quando eu fiz a instalação no celular, né, no Android, vocês viram que ele já tinha um ícone padrão, e este ícone ele vem a partir dessas imagens. Tem várias imagens porque é necessário que você tenha várias resoluções diferentes para que ele possa aplicar, né, nos dispositivos aí de tamanhos diferenciados. Se você quiser achar essa pasta, né, poxa, mas onde isso fica dentro do meu projeto? Como que eu posso substituir então aqueles ícones? Só uma coisinha aqui frisando, eu apaguei, acabei deletando aquele texto que fica aqui padrão, né, só selecionei ele, pressionar delete, para que nós possamos colocar aqui já alguns componentes e iniciar de fato aí nosso projeto. Para você saber onde fica essa pasta, então você vem com o botão direito dela aqui, ó, também funciona em qualquer outras, e você vai ver uma opção lá embaixo chamada File Path. Infelizmente, devido ao tamanho aqui, né, da resolução, não está dando para vocês visualizarem, mas é File Path. O comando, o tecla de atalho para ela é Ctrl Alt F12. Ao pressionar Ctrl Alt F12 ou o botão direito File Path, você vai ver aqui o caminho. Então ele parte do C2 pontos, usuários, né, o nome do usuário aí, Android Studio Project, ou seja, essa primeira etapa é onde está a sua aplicação, o seu projeto. Depois disso vai ter o nome do projeto, a primeira pasta é app, depois src, depois man, depois res e depois mipmap, onde estão as imagens. Vou fazer aqui no meu, ó, como eu não tirei do local padrão, o meu vai estar então em usuário, o nome do meu usuário, Android Studio Projects, o meu projeto, que é o primeiro projeto, app, src, main e res. Então, main, res, e aqui eu vou ter elas, ó, mipmap, né, HDPI, HDPI, isso, MDPI, entre outros. Ó. Então, aqui, se você clicar sobre ela, você vai conseguir visualizar a dimensão dela. Então, ela vai ficar com um ícone aí um pouquinho maior, né, 72 por 72, isso aí já é um celular de tamanho médio. Você vai ter ela aqui 48 por 48, vai ter vários tamanhos, então você pode aí substituir essas imagens por outras imagens, ó, 144 por 144, geralmente aí essas maiores são para a tela de splash, aquela tela de inicialização, né, do seu sistema. Então você pode estar modificando ao final aí do nosso projeto, quando nós já estivermos criando os aplicativos, as aplicações aí, nós vamos então estar definindo a imagem aqui, os ícones para ela, dentro dessa pasta. E aqui em Velas nós vamos ter um arquivo strings, que vai ser o que nós mais vamos utilizar, que vai servir aí, né, para você nomear componentes. Até então não tem nenhum, só tem o nome do meu app, que é primeiro projeto, mas se eu colocar um botão ali, se eu colocar um texto, por exemplo, ele vai aí incrementando, né, este arquivo. Depois você pode também criar condições, tá joia? Aqui ele é um XML, então ele puxa, por exemplo, a minha tag resource, e dentro dela ele vai verificar todas as strings. Tem como nós, por exemplo, escolhermos, né, para que ele verifique a versão do Android instalado. Vamos supor que ele esteja instalado uma versão aí com idioma americano, idioma inglês. E eu posso então depois pedir para que ele troque as strings do meu projeto para um outro nome. Então eu posso criar aqui dois arquivos ou dois XMLs, duas tags XMLs, uma para cada linguagem diferente, e distribuir isso aí, né, na minha aplicação. Então é bem tranquilo. Vamos aqui no ActiveMain, vamos colocar dois componentes, né? Aqui à esquerda vocês têm aí os componentes, como já foi passado anteriormente. Vou colocar um plain text. Plain text é o quê? É uma caixa de texto, como se fossem uma caixa de texto para entrada de formulários, tá joia? Então seria utilizada aí basicamente para entrar com texto aí, né, para entrada de formulários. Se você seleciona um componente, vem aqui nas propriedades no campo ID e faz uma modificação, ele está com um parâmetro aí inicial que é Edit Text. Vou colocar nele, por exemplo, EDT, que é
as iniciais de edit, né? Toda vez que for uma caixa de texto eu vou colocar EDT ou TXT, como geralmente em outros projetos, em outras linguagens eu coloco. E o que vai ser ali aquele campo. Vamos supor que esse campo fosse um campo de preenchimento de nome. Então, EDT nome e dou Enter aqui para que ele coloque para este meu objeto um novo nome. Se eu venho aqui no meu strings, deixa eu fechar ele e abrir ele novamente, eu vou ter que rodar o projeto, tá joia? Eu esqueci desse detalhe. Então, já a gente roda o projeto aqui para que ele possa incrementar. Se eu venho aqui dentro do meu Java e abro o meu main active, no meu main active aqui, ele já vai complementando, né, com as minhas classes. Também nós vamos ver aí no passo a passo. Vou colocar esse nome e vou colocar um botão também. Então, vou vir aqui em button. Vou arrastar para cá. Ok. Ele vai ficar sempre alinhando aqui, ó, de acordo com o layout. Alinhamento aqui eu não gosto muito, não. Mas ele vai alinhar de acordo com esse layout aí que nós temos pré-definido. E aqui eu vou então nomear este botão também no seu campo aí, ID. Só você procurar a propriedade, fica em ordem alfabética. Toda vez que for botão, vou estar colocando BTN. BTN, ok. Perfeito. Na próxima aula, nós daremos sequência.